Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já começou. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 22 e 23 de agosto de 2018, respectivamente quarta e quinta-feira. Karina, tivemos aquilo que a gente brinca dizendo, um conjunto de sessões monotemáticas, pois é um julgamento com muitas considerações. Na verdade, ele começou na semana anterior, grande quantidade de sustentações orais por conta dos amici curiae, e nós estamos acompanhando todo o desenrolar desse julgamento que caracterizou, portanto, essa semana sobre o tema terceirização. Terceirização de serviços por empresas. Na atividade fim, esse é o ponto nevrálgico de toda a discussão aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nessa ação, que é chamada de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, a empresa autora, na verdade, a associação autora que ingressa com esse tipo de ação, questiona diversas decisões da Justiça do Trabalho que, levando em consideração a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, tem afastado a possibilidade de algumas empresas contratarem empresas outras para prestarem uma determinada atividade que, de acordo com a orientação jurisprudencial do TST, seriam atividades fim, ou seja, aquilo que a própria empresa deveria fazer e contratar funcionários para tanto, ela acaba terceirizando e isso não seria possível, de acordo com a interpretação dada pelo Tribunal Superior do Trabalho. E a divergência de decisões judiciais, ora entendendo que haveria proibição e aplicação da súmula e ora entendendo que não haveria, acabou trazendo essa controvérsia jurídica para que o Supremo Tribunal Federal possa decidir efetivamente se essa terceirização de serviços de atividade fim por empresas é constitucional ou se é inconstitucional e não pode haver essa proibição que vem sendo feita pelo Tribunal Superior do Trabalho. Essa ADPF é um dos processos que estão em julgamento, como você disse, que teve início na semana passada e que na quarta-feira dessa semana teve o voto dos relatores, do ministro Luiz Roberto Barroso, nessa ADPF e no julgamento de um recurso extraordinário sobre o mesmo tema, discutindo também este enunciado do TST, mas da relatoria do ministro Luiz Fux. Na quinta-feira, o ministro, começando com a votação pelo ministro Alexandre de Moraes, o mais recente ministro empossado na casa, passou-se então a votação dos outros ministros sobre esse tema, cuja divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin, para quem deve permanecer o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos falar um pouquinho quais foram esses argumentos trazidos pelo ministro Edson Fachin. Ministra Rosa Weber também, bastante enfática, defendeu a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, e o ministro Ricardo Lewandowski, que ao finalzinho da sessão, num voto bastante sumário, acabou acompanhando essa divergência. Até agora, 7 ministros já votaram. 4 no sentido de se declarar a inconstitucionalidade deste entendimento do Tribunal Superior Eleitoral para se permitir, conforme a interpretação dada por esses ministros, no sentido que a Constituição não proíbe a terceirização de atividade fim e, não havendo essa proibição, cairia, portanto, o enunciado 331 do TST. Por outro lado, 3 ministros que decidiram de forma divergente dos relatores, entendem que não há de forma alguma inconstitucionalidade, deve ser mantida e que isso sim valorizaria o trabalho e as relações no contrato de trabalho dentro da empresa, valorizaria o trabalhador brasileiro, seria uma forma de que a Justiça do Trabalho estaria protegendo os trabalhadores, que é a parte mais fraca dentro da relação de trabalho. Julgamento suspenso em razão já do adiantado da hora e, como você disse, Cadu, a complexidade do tema fez com que durante toda a sessão plenária da quarta e da quinta fossem dedicados aos votos dos ministros, votos mais alongados. A promessa é de que na próxima semana esse julgamento seja retomado para a conclusão e votação dos demais ministros que ainda não puderam se manifestar. Pois é, Karina, complexidade essa, inclusive, que fez, como já dissemos, que o julgamento fosse iniciado ainda na semana passada. O Supremo Tribunal Federal, portanto, começou a julgar na sessão da quinta-feira da semana passada, mais exatamente, estes processos sobre terceirização. Então, revendo, vamos fatiar, portanto, o assunto. Trata-se do julgamento, como já foi dito, de 2 ações de empresas
todas as entidades patronais que defendem o reconhecimento da terceirização de uma forma mais ampla, inclusive para atividades fim, ou seja, aquelas voltadas para cumprir tarefas específicas ligadas ao objetivo da empresa. Como o julgamento se estendeu por esta semana, vamos rever como foi o início do julgamento conjunto na sessão do dia 16 de agosto, uma quinta-feira. A ação foi apresentada pela Associação Brasileira do Agronegócio. A ABAG questiona decisões da Justiça do Trabalho que restringem a terceirização com base em uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que impede esse tipo de admissão para atividades fim. Segundo a entidade, além de não ter apoio em lei, o impedimento gera restrição, limita e dificulta a liberdade de contratação de serviços. As decisões proferidas pela Justiça do Trabalho continuam sendo proferidas com base na súmula 331. Isso, a nosso ver, significa que antes elas eram inconstitucionais e agora, além de inconstitucionais, são contrárias à letra da lei. Já o recurso é da empresa Cenibra contra uma decisão do TST que considerou ilícita a terceirização contratada pela empresa. No STF, a Cenibra disse que proibir a terceirização compromete o mecanismo de gestão das companhias. Esse país passa pela pior crise de sua história. São 13 milhões de desempregados, mais de 37 milhões de brasileiros colocados na informalidade, segundo o levantamento recente do IBGE, publicado no dia 31/7/2018 pelo Estadão. Portanto, seguir proibindo a terceirização, inclusive de serviços especializados, constituem contribuir ainda mais para o agravamento desta terrível situação. Sobre os dois processos em julgamento, a Procuradora-Geral da República ressaltou que é importante analisar o assunto, levando em conta as novas leis sobre o tema. O trabalho agora é um direito humano subjetivo, portanto, não é mais uma mercadoria. E é nessa perspectiva que o enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, é nessa perspectiva que as leis vigentes até a data da aprovação desse enunciado que consolida uma jurisprudência, aborda a matéria. Além das partes, os ministros também ouviram instituições que foram admitidas como amigos da Corte. A terceirização é, na verdade, um moderno sistema de organização empresarial, que consiste na integração de empresas em processo de fornecimento de serviços que compõem o produto final. A terceirização, ela promove sim a precarização do trabalho. Em primeiro lugar, pelo rebaixamento do nível salarial dos trabalhadores terceirizados. Porque há um leilão da mão de obra. E a partir desse leilão é que a empresa tomadora de serviço resolve terceirizar suas atividades. O julgamento foi retomado na sessão da tarde desta quarta-feira, com os votos dos relatores dos dois processos. O primeiro a votar foi o ministro Roberto Barroso. Ele apresentou o respectivo voto no mérito, ou seja, as questões principais de cada ação, e também se manifestou sobre as chamadas questões preliminares, pontos que poderiam determinar a continuidade ou não do julgamento. Antes do mérito, os ministros tiveram de decidir sobre a continuidade do processo. Vamos rever na reportagem. No voto, o ministro Roberto Barroso disse que é preciso analisar o tema levando em conta a evolução do mundo e do mercado de trabalho. A era digital, segundo ele, exige das empresas flexibilidade, diferencial e especialização. E diante do que chamou de nova ideologia, o ministro considerou que a terceirização é uma estratégia de produção e não pode ser impedida. Não se trata, portanto, de uma divisão entre atividade e meio e uma divisão atividade sim, fim, mas saber se é bom para a lógica do negócio que determinadas atividades sejam prestadas por terceiros, que são remunerados e empregam trabalhadores para prestar aquelas atividades. Isso não é direito, isso é economia, e não há como fugir desse modelo. Esse modelo de produção flexível é hoje uma realidade em todo o mundo e, em virtude da globalização de mercados, constitui um elemento essencial para a preservação da competitividade das empresas. Tanto assim que quase todos os países relevantes do mundo admitem a terceirização. Ela é amplamente praticada nos Estados Unidos, na Alemanha, na Áustria,
nos países escandinavos, na Espanha, no Uruguai, e é praticada com limitações semelhantes às que devem vigorar no Brasil, como estou aqui propondo, em países como França, Reino Unido, Itália, Chile, Argentina, México, Colômbia, Peru e diversos outros países da América Latina, mas não a Venezuela. Portanto, presidente, este é o contexto em que se debate a terceirização. Ela é muito mais do que uma forma de reduzir custos, é uma estratégia de produção imprescindível para a sobrevivência e competitividade de muitas empresas brasileiras, cujos empregos nós queremos preservar. Após o voto do relator, o plenário começou a discutir questões preliminares. O primeiro ponto da discussão foi se a ação proposta pela Associação Brasileira do Agronegócio poderia ser julgada pelo STF. Para os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, a ação deve ser rejeitada. No meu modo de ver, de modo distinto, com toda a vênia do percebido pelo eminente ministro relator, o cabimento da DPF pressupõe uma controvérsia substancialmente existente. Eu não vejo uma divergência, uma controvérsia constitucional que esteja a reclamar, com todo respeito, o ingresso, o manejo de uma ação, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando nós estamos diante de uma jurisprudência absolutamente consolidada na Justiça do Trabalho e que, quando submetida a essa Corte, reiteradamente, todos os recursos extraordinários sobre diferentes relatorias, a eles tiveram negado seguimento ao fundamento de que se tratava de matéria infraconstitucional. A DPF não se presta, segundo também reiterada jurisprudência, a examinar essas decisões já cobertadas pelo manto da coisa julgada. Mas os demais ministros consideraram que a ação deve sim ser julgada. De fato, entendo aqui cabível, sim, a DPF, já segundo escritos meus, antigos, e depois revisitados a partir da DPF 33. Lembrando que, neste caso, a propósito do trânsito em julgado, se concedeu uma liminar, suspendendo as decisões judiciais possivelmente contrárias a um dado entendimento, com exceção daquelas que já tinham transitado em julgado. A matéria é sensível, é relevante, tem envergadura constitucional e está a reclamar o pronunciamento do Supremo. Acompanho o relator. Também eu peço vênia à divergência, mas que foi muito cuidado, especialmente em algumas sustentações orais e nos memoriais, a circunstância de que estava se impugnando exatamente o que se contém na súmula no sentido de sua aplicação pelos tribunais e órgãos do Poder Judiciário. E por isso mesmo haveria uma litigiosidade, um contencioso a respaldar a arguição. Daqui a pouquinho a gente vê mais detalhes a respeito desta fase do julgamento na sessão plenária da quarta-feira e também a continuidade do julgamento na sessão da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui no Plenárias, na TV Justiça, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. Nós vimos no bloco anterior a sessão plenária da quarta-feira, quando houve a continuação do processo, ou melhor, dos processos sobre terceirização e a necessidade de análise de questões preliminares. Karina, essas questões preliminares foram superadas pelos ministros, mas com algumas divergências, embora tenha, ao final do julgamento destas questões, se decidido pela continuidade, a possibilidade de julgamento. Mas houve divergências. Nós tivemos a maioria das 5 preliminares que foram arguídas nessa ADPF da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, todas elas foram superadas, rejeitadas, e aí o ministro Luiz Roberto Barroso, que já havia proferido o voto de mérito, possibilitou que logo em seguida o ministro Luiz Fux pudesse dar o seu voto no recurso extraordinário. Mas dessas questões preliminares que foram arguídas, uma delas a gente viu que seria justamente a possibilidade ou não de se discutir isso no Supremo, ou seja, o cabimento da ADPF. Nesse caso, o ministro Edson Fachin entendia que
não era cabível essa ADPF, a ministra Rosa também entendia que não era cabível, porque a própria legislação que regulamenta esse tipo de ação determina que ela tem um caráter subsidiário. O que isso significa legalmente falando? Se não houver uma outra ação que seja capaz de discutir essa inconstitucionalidade, aí sim é cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O ministro Edson Fachin disse que a lei que posteriormente veio regulamentar e possibilitar essas terceirizações essa lei é alvo de ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo, e que, portanto, deveria ser suspenso o julgamento dessa ADPF para primeiro se julgar se é constitucional ou não essa possibilidade de contratação por meio de empresas terceirizadas para essa atividade fim, e tão somente depois decidir essa ADPF. Mas esse entendimento acabou superado, assim como também outras preliminares que foram colocadas em votação, logo depois do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Havia uma alegação de uma irregularidade na procuração apresentada, que ela não teria demonstrado de uma forma contundente qual era o ato atacado. O ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, disse: o ato atacado trata-se do conjunto de decisões divergentes e que traz uma insegurança jurídica muito grande para todas as empresas que efetuam esse tipo de contratação e para as regras trabalhistas. Então, existe sim um pedido direto, e a procuração, ela disse que era para a propositura da ADPF com esse teor. O ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que não, que esse conjunto de decisões é que era o objeto, portanto, que estaria superada essa primeira preliminar. Inocorrência da inépcia da inicial. O ato também não teria sido identificado na inicial, também refutado. Esse conjunto de decisões é o ato atacado. Um ponto que gerou uma série de debates também e decidido por maioria foi sobre a legitimidade para a propositura da ação. A ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, trata-se de uma associação de várias associações que acabou propondo esse tipo de demanda. Alguns ministros entendiam que isso não poderia ser feito, mas a jurisprudência da Corte permite, não desautoriza, esse tipo de legitimidade, e foi esse o entendimento que acabou prevalecendo. E um outro ponto, uma quinta arguição de preliminar que impediria, talvez, o julgamento da ADPF, seria a perda do objeto em razão da superveniência da reforma trabalhista, possibilitando essa contratação de empresas terceirizadas. O ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, disse que não havia a perda do objeto, até porque quando ele disponibilizou, ele pediu pauta para que o julgamento dessa ADPF fosse realizado, ainda não havia essa legislação. Então, a decisão e as decisões questionadas aqui no âmbito dessa ADPF têm a ver com uma jurisprudência anterior a essa legislação e, portanto, não haveria a perda do objeto de forma alguma. Superadas essas preliminares, então, o ministro Luiz Fux passou a leitura do seu voto, confirmando o entendimento que já havia sido esposado, que também acabou coincidindo, né, com o mesmo entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso. E é o que nós vamos ver agora. Lembrando que, portanto, manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ADPF, e também superadas as preliminares, nós tivemos o voto do ministro Luiz Fux, relator do recurso extraordinário, que votou ainda na sessão da quarta-feira. E lembrando, trata-se de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e, por isso, ele apresentou, além do voto, a respectiva proposta de tese, que ainda será votada. Vamos rever, portanto, o trecho final do voto e a proposta de tese do ministro Luiz Fux. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro, mesmo no período anterior à edição dessas novas leis 13.429 de 2017 e 13.467 de 2017, independentemente dos setores em que é adotado da natureza das atividades contratadas como terceira pessoa, reputando-se assim de índole inconstitucional a súmula 331, na análise incidente, portanto, por violação aos princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual. As contratações de serviço por interposta pessoa são rígidas na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das leis 13.429 e 13.467, marco temporal após o qual incide o regramento, determinando, na nova redação da lei, inclusive, obrigações
informalidades que foram aqui destacadas a pretexto de uma certa modulação pelo ministro Barroso sobre as formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadores de serviço. A lei exige que o tomador de serviço tenha atenção a formalidades em relação à contratada. Já me encaminhando dos 2 itens finais, presidente. É aplicável às relações jurídicas pré-existentes à Lei 13.429 de 2017 a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviço, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta. Artigo 31 da Lei 8.212, mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da súmula 331 do TST. Em conclusão, senhora presidente, egrégia corte, ilustres representantes do Ministério Público e demais interessados, eu estou propondo no meu voto que se dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acordo recorrido e fixar a seguinte tese: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, revelando-se inconstitucionais os incisos 1, 3, 4 e 6 da súmula 331 do TST. Lembrando, portanto, que na sessão desta quarta-feira, no mérito, votaram os relatores, ministro Roberto Barroso e Luiz Fux. E na sessão da quinta-feira, votaram mais 5 ministros. Ao votar a favor da terceirização, o ministro Alexandre de Moraes disse que o fluxo atual de produção não diferencia atividade meio de atividade fim. Destacou que os países europeus, desde a década de 70, já não fazem essa distinção. Concluiu dizendo que há formas para apurar casos ilegais e possíveis abusos ao trabalhador. Não há, no sistema de produção capitalista, que, volto a dizer, foi consagrado pela Constituição, não compete ao Estado determinar, e o Estado aqui, legislativo, executivo ou judiciário, não compete ao Estado determinar um único modo de organização, de fluxo de produção, compete ao empreendedor. É esse o sentido do sistema capitalista nos meios de produção. Já o ministro Edson Fachin foi o primeiro a ser contra terceirizar para a chamada atividade fim. Ele explicou que os 2 processos em análise são de antes da edição da Lei da Terceirização e da Reforma Trabalhista, ambas de 2017, e que, por isso, não há ilegalidade nas decisões da Justiça Trabalhista com base na súmula do TST, que limita a terceirização. A Justiça Especializada, ao identificar a ocorrência de terceirização ilícita ou fraudulenta na intermediação de mão de obra, por abrir a porta nessa prática a reificação do trabalhador, a precarização das relações de trabalho e a redução das garantias trabalhistas esculpidas no artigo 7º da própria Constituição, ao assim proceder, a Justiça do Trabalho, em meu modo de ver, não viola os princípios fundamentais da livre iniciativa e imprescindíveis, como também o é o da liberdade, mas busca tutelar o que está na Constituição. A ministra Rosa Weber apontou que, desde a década de 80, a Justiça do Trabalho limita a terceirização para atividade fim. Ela se posicionou contra esse modelo de contratação e justificou: terceirizar impacta diretamente nos direitos dos trabalhadores que ficam sujeitos a situações precárias. Estima-se que o Brasil possuía, em 2013, 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados, contra 47,4 milhões de trabalhadores formais, o que implica dizer que a contratação terceirizada alcançava 26,8% do mercado de trabalho formal brasileiro. Estudo recente desenvolvido pela Unicamp revelou que, dentre os resgates de trabalhadores reduzidos a condições análogas à de escravo,
ocorridos no ano de 2013, 90% dos trabalhadores resgatados eram contratados de forma terceirizada. A permissividade em relação à terceirização não gera empregos. Ela apenas determinará que emprego será criado para atender uma demanda produtiva que já existente. O ministro Dias Toffoli votou junto com os relatores ministros Roberto Barroso e Luiz Fux. Para ele, o mundo globalizado já leva as empresas a adotarem a terceirização e que não se deve proibir essas contratações. A realidade econômica mundial é uma outra realidade, é um outro mundo. Não é mais aquele mundo do início desse enunciado de 1986, e vejam que, inicialmente, o enunciado, ele dizia respeito a permitir apenas e tão somente a terceirização em relação às leis específicas que existiam à época. O julgamento continua na próxima semana, portanto, o encontro marcado com nossos amigos telespectadores, Karina. Encontro marcado na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.